Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Yokoya é um cara solitário, um perdedor que sente falta da mãe, que saiu para buscar leite e nunca voltou. Mas sua vida muda para melhor quando uma assassina, vestida como empregada, aparece pedindo para ser contratada por ele e para que ele se torne seu mestre. Era um dia normal para Yokoya, que estava à toa e dormindo até tarde, até que alguém toca a campainha, obrigando-o a se levantar. Ao olhar a câmera, vê uma empregada que parece uma versão emo da Violet Evergarden, pedindo para trabalhar como sua criada. Yokoya a deixa entrar, oferece uma bebida e começa a pensar que ela veio ou para roubar seus rins ou para vender drogas. Ele pergunta sobre suas experiências como empregada, mas ela revela que antes era uma assassina, eliminando pessoas que desobedeciam seu mestre, o mesmo mestre que a enviou até Yokoya. Achando que é brincadeira, ele começa a ficar nervoso ao perceber que ela fala sério. Pergunta sobre o chefe dela e sua ligação com sua família. Ela responde que o chefe já teve um peixe dourado que virou um cachorro, amigo da mãe de Yokoya. Ele, irritado, quase bate nela, mas percebe que poderia ter piorado as coisas, então muda de assunto e pergunta sobre suas habilidades de assassinato. Eles saem, e ela faz uma demonstração impressionante, arremessa facas com precisão e mostra seu domínio em várias armas, mas, mesmo assim, Yokoya explica que não pode contratar uma versão feminina de John Wick. Apesar de chateada, ela entende e se desculpa pelo tempo dele antes de sair. Yokoya fica chocado com o que acabou de acontecer, mas ao olhar para baixo, encontra um objeto dela que ela deixou para trás. Enquanto isso, a empregada caminha sem rumo, esperando que Yokoya a chame, mas ele não aparece. Quando está cruzando a linha do trem, Yokoya aparece gritando, segurando o sino que ela esqueceu. Ela se vira, pronta para repreendê-lo, mas quando vê o trem chegando, salva Yokoya no último segundo. Ele agradece, e ela, envergonhada, admite que nunca salvou ninguém e que seu coração está batendo rápido. Yokoya entrega o sino de volta, e ela agradece antes de ir embora. No entanto, enquanto ela se afasta, Yokoya muda de ideia e pede ajuda para limpar a casa. De volta à sua casa, ele se espanta ao ver todas as facas que ela trouxe, enquanto ela fala sobre como suas armas poderiam parar uma guerra. Yokoya a interrompe, explicando que ele quer que ela limpe o lixo, não que elimine pessoas problemáticas. Ela, no entanto, só pensa em limpar no sentido de eliminar. Depois de muitas explicações, ela finalmente entende o que ele quer e pergunta se ele realmente vai contratá-la para fazer tarefas domésticas. Ele concorda. Mais tarde, Yokoya retorna e encontra a casa uma bagunça, com ela toda molhada, segurando um esfregão quebrado e um balde na cabeça. Ela pede desculpas repetidamente e, de repente, escorrega no chão molhado, mas rapidamente se recupera, caindo como o Homem-Aranha, embora o balde ainda acabe batendo em sua cabeça. Vendo isso, Yokoya pergunta se ela é realmente desastrada, e ela se desculpa, envergonhada por seus erros. Yokoya tira o balde da cabeça dela, entrega uma toalha e diz que ela pode aprender a partir de agora, com ele ajudando. Ela acena de forma fofa, e, horas depois, o lugar está impecavelmente limpo. Yokoya a elogia pelo esforço, deixando-a feliz. Quando vê a hora, ele percebe que está na hora do jantar e pergunta se ela sabe cozinhar. Ela abaixa a cabeça como um cachorrinho triste, e Yokoya a tranquiliza, dizendo que ele vai cozinhar enquanto ela toma um banho. Na banheira, a empregada pensa em Yokoya, corando enquanto se molha na água. Do lado de fora, Yokoya pensa alto, ansioso, imaginando a empregada saindo só de toalha. Mas ela sai em uniforme completo, frustrando suas expectativas. Eles começam o jantar, e enquanto Yokoya dá algumas instruções, a empregada, confiante, começa a picar repolho como se fossem corpos humanos. Ele prepara ramen e carne de porco frita, o que a deixa confusa sobre o que é carne de porco frita. Ela explica que nunca foi muito de se preocupar com comida e que, para ela, comer é apenas para sobreviver, sem importância para sabores. Yokoya, no entanto, garante que uma mordida da carne vai fazer com que ela libere sons felizes, como em um Food Wars. Ele divide a carne em 2 porções, mas percebe que ainda não sabe o nome dela. A empregada revela que não tem um nome e que seu mestre sempre lhe dava um. Yokoya considera chamá-la de Steve 9000, mas decide pensar em algo mais inspirador depois. Eles começam a comer, e na primeira mordida da carne, ela ainda acha difícil entender o que é saboroso, mas algo a faz sentir calor por dentro.
Ela diz a Yokoya que a carne dele está deliciosa, e que tanto a comida quanto ele a fazem se sentir aquecida, embora ele não ouça isso. Ele então a avisa que preparou um quarto para ela, decorado especialmente. Ao ouvir isso, ela lembra de um passado sombrio, mas agora deseja que seu novo mestre a trate com carinho. Yokoya percebe que o prato dela não tem molho, então oferece um pouco, e ao provar com o molho, ela sente um umami incrível, soltando sons felizes por causa do poderoso molho tonkatsu. Mais tarde, à noite, Yokoya acorda após um pesadelo e com fome. Ele desce para comer algo, mas ouve uma voz na cozinha e se assusta, pensando que a empregada está tramando algo. Quando olha, vê que ela está petiscando o molho tonkatsu, e os dois ficam congelados em uma situação embaraçosa antes de ela tentar se desculpar, admitindo que agora é uma nova viciada em molho. Mas Yokoya diz que está tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Então, ele prepara uma comida quente com molho, e os dois começam a comer, o que ela aproveita bastante. A empregada pergunta se Yokoya anda tendo pesadelos, e quando ele responde, ela revela que ouviu alguém falando dormindo no quarto dele. Pensando que era um assassino, ela entrou no quarto com facas em mãos, mas, em vez de um inimigo, viu Yokoya dormindo com lágrimas nos olhos. Yokoya fica envergonhado, e ela comenta que ele estava chamando pela mãe enquanto dormia, o que o deixa ainda mais sem graça. Tentando animá-lo, ela conta que também teve um sonho engraçado onde o molho falava com ela, dizendo que ela poderia lamber o quanto quisesse, mas acordou antes de conseguir. Ela comenta que foi a primeira vez que sonhou com algo que não fosse assassinato e que, pela primeira vez, gostaria de ter continuado um sonho. Ela se sente triste por Yokoya estar tendo pesadelos no mesmo dia e por não conseguir confortá-lo. Então, ele confessa que tem um sonho recorrente onde sua mãe o deixa por um novo papai e que, se acorda sem estar deitado no colo dela, sente vontade de chorar. Ao ouvir isso, a empregada oferece o colo dela para ele deitar. Inicialmente, Yokoya recusa, o que a deixa triste, pensando que talvez nunca consiga confortar as pessoas, apenas eliminá-las. Mas, de repente, Yokoya decide deitar em seu colo, quebrando a escuridão em seus pensamentos, e ambos se sentem aquecidos na presença um do outro. Yokoya olha para o rosto dela e percebe que ela também está olhando para ele, e logo adormece em seu colo quente e macio. Parte 2. Seu coração batia tão rápido quando ela o salvou, diferente das vezes em que enviava pessoas para a morte. Ela queria entender por que seu corpo agiu tão rápido para salvá-lo. Na manhã seguinte, ela brinca de Fruit Ninja com o lixo antes de colocá-lo no saco, e quando Yokoya pergunta por que faz isso, ela explica que economiza espaço, o que o impressiona. De repente, eles encontram um cachorro abandonado na frente da casa, junto com uma carta deixada por alguém falido, que pensava que Yokoya era rico e cuidaria do cachorro. Apesar da objeção de Yokoya, a empregada quer acolhê-lo, pois não quer que o cachorro morra de abandono. No entanto, como seu mestre, a empregada tem uma visão diferente. Ela argumenta que o cachorro tem seus próprios instintos animais e que salvá-lo por pena poderia torná-lo menos capaz de sobreviver a dificuldades, enfraquecendo suas habilidades naturais. Ela pergunta a Yokoya se ele está preparado para assumir essa responsabilidade, mas ele não se importa com essa filosofia. Ele afirma que, assim como ela o salvou da morte, ele salvou o cachorro não por pena, mas porque, em momentos de perigo, o corpo age sozinho para salvar uma vida. As palavras de Yokoya tocam os sentimentos da empregada. Ele acrescenta que sabe como é ser abandonado, assim como o cachorro. Então, leva o animal para dentro e rapidamente se apega a ele. No entanto, diferente de Yokoya, a empregada mantém distância do cachorro, como se fosse uma praga. Yokoya tenta convencê-la a tocar no cachorro, mas ela se afasta, e sua reação faz com que ele perceba que ela tem medo de cães. Sentindo-se envergonhada, a empregada admite que, durante um de seus treinamentos como assassina, foi deixada em uma montanha cheia de cães selvagens ferozes. Yokoya entende o trauma dela e lamenta que ela não possa ajudar a cuidar do cachorro. Ao ouvir isso, a empregada sente-se decepcionada consigo mesma. Determinada, ela pede para segurar o cachorro, mas em sua primeira tentativa, ela o segura como se fosse uma bomba ativa, tremendo de medo. Yokoya pergunta o que a assusta no cachorro, e ela aponta as garras, os dentes e os olhos diabólicos. Ele, por outro lado, diz que enxerga o cachorro como algo fofo, um conceito estranho para ela.
De repente, o cachorro morde o dedo dela, fazendo-a quase jogar o pequeno longe. Após se acalmar, ela vê o cachorro mordiscar Yokoya, que percebe que ele está trocando os dentes. Decidem, então, levá-lo ao veterinário. Enquanto Yokoya leva o cachorro para o exame, a empregada vai às compras e surpreende tanto Yokoya quanto o cachorro com sua dedicação. Eles levam o animal para passear, e depois de tudo o que passou, a empregada admite que nunca conheceu alguém tão gentil quanto Yokoya. Ela confessa que, ao contrário de seus antigos mestres, que eram frios e só se importavam com os resultados, Yokoya a trata com gentileza, mesmo com suas falhas. Por fim, ela pede para continuar vivendo no mundo dele, um mundo diferente do que conhecia. De um mundo onde tudo é frio e sobreviver é a regra, com assassinatos e missões a cumprir, a empregada deseja ser como o cachorro, alguém que encontra um mundo cheio de calor ao lado de Yokoya. Ela quer, eventualmente, se tornar alguém que ele admire. Depois de tudo o que ela diz, Yokoya responde que o que ela realmente deseja é parar de ser uma assassina e começar a ser uma garota normal, algo que ela nunca havia considerado antes. Tirar vidas era tudo o que ela conhecia, mas agora, com seu novo mestre, ela sente esperança de aprender mais sobre ele e sobre esse mundo maravilhoso. Yokoya confessa que, no início, tinha medo dela, mas agora a vê apenas como uma boa garota. Ouvir isso a faz lembrar de quem ela já foi, e ela pede sua ajuda para se tornar uma garota normal. Apesar de Yokoya não saber muito sobre coisas simples, como absorventes, ele diz que ela deve começar a aprender a se sentir normal, mesmo cometendo erros, sem se pressionar tanto. Na manhã seguinte, o cachorro acorda ao som dela aprendendo a cortar repolho. Ela quer aprender a fazer okonomiyaki, pois ama combiná-lo com um molho especial. De repente, o cachorro aparece ao lado dela como se tivesse se teletransportado, surpreendendo-a. Ela não acredita que um cachorro normal poderia se aproximar sem que uma assassina notasse. Quando percebe que ele está com fome, ela o alimenta. Enquanto o cachorro se delicia com a comida, ela tenta tocá-lo, mas para ao ver Yokoya entrar. Ele começa a acariciar o pequeno peludo e, depois de tocar em sua barriguinha gordinha, decide nomeá-lo de Mochi. Yokoya elogia a empregada por alimentar o cachorro e cortar o repolho, dando-lhe um giro de celebração, o que a deixa feliz. Mochi, animado, começa a pedir para brincar, mas Yokoya explica que precisa preparar o jantar. A empregada então se oferece para ajudar, dizendo que quer ser uma garota normal e acreditar no que ele disse sobre ela. Yokoya comenta que o cachorro é cheio de alegria e reafirma que acredita nela, o que desperta ainda mais sua determinação. Com confiança em seu mestre, ela começa a tocar o cachorro. A cada carinho, ela se aproxima mais, dando a Mochi esfregões na barriga e tocando suas patinhas. Agora, ela entende que, assim como Yokoya, que inicialmente tinha medo dela, ela também pode aprender a confiar no pequeno cachorro, assim como ele aprendeu a confiar nela. Durante o jantar, ela fica encantada ao provar o okonomiyaki com molho, mas tenta negar um segundo prato, embora seu corpo demonstre entusiasmo pela refeição. Yokoya garante que, se ela quiser algo, deve apenas pedir. Aproveitando o momento, ela pede a ele um nome. Yokoya pensa e pergunta sobre sua data de nascimento. Embora ela não saiba o dia exato, lembra que foi no inverno. Ele tem uma ideia e a chama de Yuki, inspirado na neve. Isso a faz lembrar de seu antigo chefe, que a chamava de fria como o gelo, mas, ao contrário dele, Yokoya diz que gosta da neve porque ela é bonita. Yuki se lembra de quando fez um boneco de neve em sua infância, e Yokoya compartilha uma teoria: a neve, apesar de fria, também protege as sementes no solo, permitindo que flores lindas desabrochem com sua ajuda. Isso a faz perceber que, mesmo sendo alguém do passado frio e sombrio, ela pode ajudar a construir algo belo no futuro, ao lado de Yokoya e Mochi. Ao ouvir o cachorro latir e ver a expressão divertida de Yokoya, Yuki se pergunta por que tudo em sua vida se torna mais caloroso e bonito quando está ao lado dele. Ela percebe que, enquanto permanecer no mundo dele, um dia entenderá como é ser normal. Com essa nova perspectiva, Yuki agradece a Yokoya por lhe dar um nome. Ela começa a se atrapalhar, tentando sorrir de forma genuína, o que deixa Yokoya feliz por vê-la sorrir naturalmente. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais.
vídeos como este. Até a próxima, pessoal.